Então, a orientação às vezes que você dá para uma mulher assim, é que ela vive com uma roupa de uma cor só, não é tão estampado, então de listra, assim, a listra ela dá, você pode perceber às vezes numa gravação de entrevista, alguma coisa, a listra corre, sabe? Então, você é uma recomendação, se você puder ir com uma roupa mais lisa, de cor única, que no vídeo fica mais interessante. E às vezes a pessoa vem tão colorido, que chama mais atenção a roupa dela do que qualquer... O cenário. Do que todo o contexto, sabe? Tá. Não vir com coisas, às vezes, escritas de propaganda, né? Entendi. Eu entendo que as luzes ficaram boas, o áudio captou bem, e como a gente vai bater um papo aqui, como tem mais colegas, depois a gente, como for o desenvolvimento, daí a gente também pode bater um papo com eles. Sim. Né? Até no dia dele, você pode ter... Posso? Eu venho aqui, entrevisto você, bater um papo e começamos a ganhar habilidades, que quanto mais experiência naquilo, mais a gente fica craque, né? Sim. E como você edita, quando a gente aprende a editar, dá pra gente autonomia, né? Às vezes, às vezes você bota pra gravar, a pessoa nem sabe que já tá gravando, você vai aqui batendo um papo com ela, vai descontraindo, vai tudo, e às vezes ela dá uma risada, coisa, às vezes você bota aquele meio ali fica agradável, sabe? Fica legal, porque quando você fala gravando, você não fala pra pessoa que tá gravando, é aquela história as pessoas travam na hora que sabem que tá gravando. Então você nem fala, você vou arrumar a câmera aqui, vou deixar, já deixa. Você edita mesmo. Olha só que interessante. Quando a pessoa não sabe editar, daí eu recomendo ela falar que tá gravando, dá ok, e daí começar porque ela não sabe editar. Mas como sabe... Eu falei pra ele o seguinte, eu falei assim, olha, como a gente vai começar a gravar, eu preciso... Mas ela tem sulfite na minha gaveta. Não é necessário porque é um teste. Tá. Eu falei, eu vou gravar com você, só que às vezes a dicção da gente não sai da forma correta. E às vezes a gente trava. Como não é comum você ficar falando, dando entrevista, eu vou fazer com você uma técnica e eu espero que você fique mais leve. Ele falou, pode fazer. Eu falei, então pega a caneta. Ele pegou, eu falei assim, vamos falar os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora, as estações: primavera, verão, outono e inverno. Eu falei pra ele, agora a sua língua ela não tá mais aquecida, ela não tá mais forte, não tá saindo mais suave. Ele falou assim, caraca, tá mesmo, Ricardo? Eu falei, pois é. Daí o que acontece? Daí nós pegamos, daí nós gravamos sem ele ver, e depois nós falamos, nós gravamos, vamos editar, pode ser? Ele falou, pode. Ele gostou. E ficou natural. Olha aí. E ficou bem massa. E é diferente, porque é uma técnica que você cria um ambiente favorável para a pessoa. Ela se sente à vontade porque você deixou ela à vontade. Sim. Porque você fez o rapport, né? Você tá lá com ela no mesmo... Que nem a gente vai falar aqui agora. Nós vamos falar de como nós podemos entrar no mundo das crianças. É isso aí. Porque nós temos filhos, né? E aquilo que você falou da pessoa ser naquele momento, agora você fala daquilo que você mais sabe. Escolha aquilo que você mais sabe falar e o que você gosta de falar. Você já ouviu falar, você já viu assim numa roda de amigos, tem aquela pessoa que está bem quietinha ali no canto. Imagine você jovem e aquela pessoa bem quietinha ali no canto, só olhando, um conversa, porque tem gente que é mais falador, tem gente que é mais descontraído, tem uns que são mais tímidos, né, no perfil de cada um. Mas de repente aquela pessoa sabe tocar violão e acha um violão lá no quarto. E aquela pessoa que estava quietinha ali do lado, olha pro violão, brilha o olhinho dela, né, porque é algo que ela sabe fazer. E de repente, dá pra fulano, ele sabe tocar. Daqui a pouco ele começa a dedilhar, ele começa a se incendiar. E aquela pessoa que estava quietinha ali do lado, de repente, brilhou. É o foco. Porque ela está exatamente fazendo aquilo que ela sabe fazer. Então, quando a pessoa vai falar daquilo que ela gosta, seja uma receita de bolo, se uma pessoa vier aqui e falar assim, olha, eu não sei falar, o que você gosta de fazer? Então, você gosta de cozinhar? Você sabe que tem um código de sabedoria sobre isso. Ele fala o seguinte, quando você está em dúvida do seu propósito e você está em dúvida de como você vai iniciar a sua jornada, porque você não sabe muito aonde ir, as portas não estão abertas para você. A primeira coisa, você vê o que você mais gosta. Quando você vê o que você mais gosta, começa a brilhar os teus olhos e daí você começa a dar o primeiro passo. Porque quando você tem o que você mais gosta, não tem medo. Porque quando você tem dúvida, o medo, ele age. Porque a dúvida, ela não anda com a confiança.
Quem anda com a confiança é a fé. Uhum. E quando o medo estiver instalado, você tem que chamar o amigo chamado coragem. Porque ele dá um chute no medo e ele coloca o propósito em ação e ele tira dentro de você e você dá o primeiro passo, aparece a confiança, aparece a fé e a jornada é muito suave. Daí quando a gente fala do que a gente gosta e quando a gente sabe que a gente gosta daquilo, porque tem que saber que você gosta daquilo. Não adianta só você gostar, né? Porque tem gente, gosto disso, tá, do quê? Você vai escolher o quê? É o que a gente tava falando, do poder da escolha. Como nós vamos escolher o que nós temos hoje? Como diz o ditado, né? O que você tem para hoje? Isso, exato. E eu vou perguntar para você, o que nós temos para hoje? Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, Ricardo. E olha que o pessoal vai gostar muito, principalmente, sabe quem? Quem tem filhos na idade entre 7 anos até os seus 15 anos, que é aquela idade onde eles não obedecem mais 100%. Isso. Onde eles começam realmente, né, a colocar nessa vida a personalidade deles, para que realmente vieram, né? A gente tem um papel muito grande como pais na educação, mas eles têm o jeitinho deles. Tem gente que fala assim, né, eu tenho uma filha de 12 anos, a Sara, e eles falam, nossa, Elaine, como você moldou bonitinha a Sara. Não, eu não moldei ela, eu só estou nessa vida paralela a ela, porque ela tem a personalidade dela, isso é dela, é o valor dela, não é o meu valor nela. Eu contribuo, mas ela é muito valorosa sendo quem ela é, e não quem eu quero que ela seja. E quando eu olho para quem eu quero, para quem ela é realmente, valorizo o que ela é, porque tem uma passagem que você gosta muito das histórias, né? Quando pergunta assim, qual é realmente o sinônimo de alegria? O que significa alegria? Se a gente pensa que alegria é euforia, festa, eu estar assim, nossa, pulando e agitada, não é. Sabe qual que é o sinônimo de alegria? É você ser quem você é. É você poder fazer aquilo que você gosta e aquilo que te incendeia mesmo. Ser você, não precisar agradar ninguém, nem ser como alguém gostaria que você fosse. Quando você consegue se colocar no mundo do jeito que você é. Eu estudei sobre a felicidade ontem. Olha aí. E a alegria é uma das condições da felicidade. É muito forte quando você começa a pegar os códigos. E quando você entende quem você é, você tem o poder de escolher e não ser escolhido. Exatamente. Porque quando você sabe quem você é, que está em Gênesis 1:26, Filho de Deus, a tua verdadeira identidade, Deus criou o mundo para você governar, você entende que você é quem governa a sua vida. E daí a caminhada da nossa vida, ela fica mais suave porque você conseguiu achar quem você é. Que a maioria das pessoas hoje buscam no outro e ficam atrás do que os outros têm e esquecem que elas são. Porque se elas souberem quem elas são, elas conseguem dar o melhor, como você mãe dá o teu melhor para sua filha, e ela sabe quem ela é. Exato. E daí a gente vai falar hoje aqui de uma das habilidades que a Elaine tem. Então, nós vamos ter que apresentar a Elaine primeiro, né? Porque a gente começou a bater um papo aqui, ó. E a Elaine é uma escritora, ela é uma mentora e ela tem tantos livros e ela contribui tanto com a nossa sociedade que hoje ela trouxe só um pedacinho dessa habilidade que ela desenvolve voltado às mães, para a gente conversar com os filhos. É disso? É, isso aí. Porque, né, uma das minhas habilidades, né, é o Enneagrama, que é um estudo do comportamento, é uma ferramenta que mostra pra gente um jeito mais inteligente, uma lógica de observar o comportamento das pessoas, né? Então, o Enneagrama é uma sabedoria milenar, já utilizada aí por nossos ancestrais, né? No Oriente, muito utilizado, né? Para o Ocidente veio na década de 70, o Enneagrama para estudo do comportamento, que são 9 pontos de comportamento. Aí você me pergunta, né, mas só são 9 tipos de comportamentos na humanidade inteira? Na verdade, depois derivam desses 9, né? A gente estuda 54 tipos, porque tem subtipos, mas os 9 são os centrais, os principais.
Depois, nossa, eu conheço uma pessoa que é parecida com isso, mas faz também outras coisas. Opa, é porque são derivações, né? Mas quando você aprende a observar uma pessoa, até a gente falou esses dias, né, Ricardo, que hoje a pessoa que observa, que escuta e que aprende a olhar o outro com o olhar de quem quer ver, é uma pessoa muito sábia, né? É difícil. Porque a gente tem o costume de falar muito, de ditar e querer impor a nossa verdade, em querer colocar, e isso a gente faz muito com os filhos, né? Então, um dos meus estudos, que é o Enneagrama, faz com que a gente olhe para as crianças, olhe para os nossos filhos com a lente deles. Tira um pouquinho o nosso olhar, porque a gente está ali ajudando, a gente está sempre do lado como pais, mas a gente precisa olhar com que lente ele enxerga o mundo. Como que ele vê? Quando eu falo de empatia, será que eu tenho que fazer com que ele enxergue sempre com a minha lente? E por que a gente não enxerga com a lente dele um pouco? E vê, mas ele é muito imaturo, não sabe nada da vida. Será que ele não sabe nada? Mas os pais, eu vejo isso, Elaine, só entrar no mundo do dia a dia, os pais não conseguem pensar dessa forma. A maioria dos pais manda o filho fazer porque, você não sabe que a vida é difícil, o dinheiro não cai do céu, não dá em árvore. Olha que crença que o pai está colocando na cabeça da criança. Isso é um perigo. Por quê? Porque ele está olhando o que ele aprendeu, mas só que hoje ele é adulto. E ele tem que entender que ele conversa com uma criança que não é adulta. A criança não teve a experiência que ele teve, mas ele teve a experiência que a criança teve. E é por isso que eu tenho que tirar a minha lente e entender o mundo da criança. O mundinho dela. Pode ser que quando ela cresça, ela olhe igual a gente está olhando hoje, né? Mas nesse momento, o que ela valoriza? Né? Muitos pais, em reuniões dos pais nas escolas, porque eu aplico o Enneakids. Enneakids é um dos meus livros que derivou desse A Sabedoria de Observar Comportamentos, que é o Enneagrama. Então nós vamos falar hoje do Enneakids, que é esse Enneagrama para estudar os padrões da infância, né? Então esse aqui para pais e professores. Certo. O que a gente acaba fazendo, né? A gente quer que os filhos entrem, a educação que a gente quer dar, a gente quer que os filhos entrem dentro de não, você não vai fazer isso, olha, o vizinho faz, mas você não vai fazer, porque você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E tá tudo bem a gente educar. Só que quando você olha para ele, a gente até fala que quando a criança é pequenininha, a gente tem que abaixar para conversar com ela, ficar do tamanho dela, né? Sentar do lado. Só o fato da gente perguntar para uma criança o que ela gosta, perguntar o que ela tem de sonho naquele momento, o que ela gosta de ver, que cor que ela mais gosta, qual que é o prato predileto dela. Eu ouvi um estudo que fala que as perguntas te conectam. E quando você faz perguntas para a criança, você conecta com ela de acordo com a linguagem que ela vai te proporcionar. Exatamente. E aí você vai falar a mesma coisa que você falaria para educar, só que no jeitinho dela, na linguagem dela. Eu já usei muitas vezes para passar uma mensagem para minha filha, alguma coisa que eu precisava às vezes corrigir. A gente brincou de casinha, de bonequinha, a gente gostava sempre muito de brincar com os bonequinhos pequenininhos, né? Minha filha tinha as LOL, as Polly, e a gente sempre gostou de simular as brincadeiras ali dentro de uma casinha, né? A família. Então, quando às vezes eu queria passar um recado para ela, que não estava certo ela fazer aquilo com determinada amiguinha, né? Ou falar mal de alguém, tal, eu simulava uma situação ali com os bonequinhos. Eu falei, nossa, ela falou mal dela, puxa, essa daqui foi pra casa triste. Olha, foi lá e falou pra mãe dela que tinha criança falando mal dela. Ela ficou o dia inteiro deitada, doente. E essa mal sabia que ela tinha ficado tão ruim assim porque ela tinha brigado com ela. A criança se coloca no lugar das duas posições, enxerga de cima a situação. E assim a Sara foi aprendendo a ter esse olhar, a ter essa lógica no pensar nas situações, porque é como se ela estivesse assistindo uma situação da vidinha dela. Diferente de eu chegar para ela e falar, olha, não pode falar mal dos outros. Não pode, eu não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. Imagina, costuma falar assim. Por que não? Porque eu não quero que você fale. Só que a criança hoje não fala assim, mas por que não? Me explica. Ela aprendeu a perguntar, nós não poderíamos falar isso com os pais, mas ela aprendeu e o pai dá liberdade, porque ela tem que entender o contexto que ela está vivendo.
E evoluiu, né? Até esses tempos também você falou, Ricardo, para mim, assim, que, puxa, e os nossos pais, né? Nossos pais trazem uma educação que eles tiveram com os avós, que tiveram com os bisavós. E nessa vida a gente não nasce sabendo tudo. Então, quanta coisa a gente aprendeu que talvez não foi equivocada. Que hoje não funciona mais, né? Era o melhor que ele podia. Era o melhor que ele podia ter dado, mas talvez hoje precisa dar uma moldada, com tanta tecnologia, com tanto acesso à informação, quanta coisa mudou, né? Você me fala sobre o livro aqui, que ele serve para pais e professores. A hora que você falou professores, me veio um gancho. Aonde que uma escola poderia aplicar dentro do dia a dia da escola? Sim, ótima pergunta. Adoro perguntas inteligentes. Muito bom. Adoro. Eu falo assim que é o ensinar coletivo com olhar personalizado. Então vamos dizer que tem uma criança na sala de aula, porque ali tem várias personalidades. Vamos contar assim que tem uma sala com 20 crianças. Cada um tem um jeito de aprender, um jeito de se comportar. E isso é pela personalidade dela mesma, ou pelo que ela aprendeu com os pais, pela cultura, é uma bagagem de coisas. Cada uma chega ali com um olharzinho diferente. Correto. E com o jeitinho dela também. Se ela é mais tímida, se ela é mais extrovertida, né? Com o perfil de personalidade dela. Porque até os gêmeos são diferentes de personalidade, né? Eu tenho alguns amigos que são. Então, e são diferentes? São diferentes. Então não é só o que o pai e a mãe ensinam, só a cultura, e sim a sua personalidade timbrada ali. Então, quando você aprende a olhar essa criança e fala, poxa, essa criança, ela é mais quietinha. Ela gosta de atividades que sejam mais intrínsecas, né? Mais pra dentro, mais fechadinha, mais com ela mesma. Então, o fato de talvez aquela criança estar num cantinho quietinha, não quer dizer que ela está doente, nem que ela é autista, nem que ela tem TDAH, não. Ela simplesmente gosta, a personalidade dela é mais quietinha. Ela gosta daquilo. Eu entendi porque eu conheci um pouco sobre o Enneagrama. Só que eu acredito que as pessoas que estão nos vendo aqui no podcast, muita gente nunca ouviu falar sobre a palavra Enneagrama. Como que a gente poderia falar de uma forma mais leve e num linguajar que nem a gente se colocar na lente da criança, para alguém que não conhece o Enneagrama, para entender da importância dessa informação na escola. Eu trabalho com uma escola onde eu presto serviço como advogado e os proprietários da escola são muito atenciosos. Então tudo que tem de tecnologia e de novidade eles tentam implantar na escola. Eu vou conversar com eles sobre isso. E eu fico pensando, os outros donos de escola que não tem um Ricardo que vai levar essa informação, como que ele poderia entender que pode chegar essa informação? Um pai falou assim, eu acho que é importante, porque eu vi uma matéria no podcast e aquilo me chamou a atenção. Porque a gente fala num linguajar aqui que às vezes é do dia a dia do pai e do dia a dia do professor. Mas quem não está nesse meio? Exatamente. Eu não sei se eu consegui. É uma evolução. Ter uma ferramenta de análise de comportamento hoje nas escolas, professores treinados que saibam olhar. O que é o Enneagrama? Assim, em bases bem simples, tá? Eu uso muito óculos para falar, até eu tenho uma oficina, Ricardo, que eu tenho 9 óculos diferentes, que eu troco os óculos. Caraca, que máximo! Eu sempre como um símbolo, né? Porque quando você bota o óculos, você enxerga melhor, né? Vamos dizer assim, que tá o professor lá em sala de aula e ele não tem esse conhecimento. Então ele tá sem essa... Faz de conta que esse aqui é a sabedoria do Enneagrama, tá? É um conhecimento. O Enneagrama é um conhecimento, né? E ele precisa, falaram para ele que agora o MEC exige olhar para essa parte mais emocional da criança, olhar a criança como um ser humano, não só como um número, como um aluno, que é o que o MEC está exigindo hoje, né? Tanto que estão colocando essa parte mais terapêutica dentro das escolas, né? E aí você tá sem lente nenhuma, você não sabe, então vou observar os alunos. Mas como que eu vou observar? O que eu vou observar? Né? Aquele lá é quietinho, aquele lá é bagunceiro. Aquele lá gosta de jogar futebol, aquele lá gosta de jogar xadrez. Beleza. E definir desse jeito. Então você não tem um conhecimento de como analisar. Né? Um conhecimento de observação. Então você está só observando e pelo teu crivo, pelo aquilo que você entendeu o que é observar comportamento, você simplesmente vai dando nomes. Assim, você gosta, você não gosta, você faz isso, você faz aquilo.
mas não tem uma estratégia para lidar com aquilo. Quando o Eneagrama, que é essa ferramenta de como olhar o comportamento, é como se você colocasse, agora eu estudei o Eneagrama, uma ferramenta que faz com que eu olhe comportamentos e diga, olha, ele é quietinho, que talvez ele tenha um padrão de comportamento de um perfil 5, que é uma pessoa que é aquele nerd, que gosta de computador, que gosta de ficar quietinho em casa, não gosta de jogar futebol, não gosta de muito socialização. Opa, esse aqui já é aquele líder, aquele que quando vai fazer uma brincadeira, você vai contar, você vai se esconder, você vai ser o juiz, você vai ser isso, você vai pegar a bola, e já é um líder, já começa a fazer isso, que é diferente do outro. E um dos equívocos é fazer os professores quererem pôr todo mundo dentro de um padrão. Aquele que é quietinho precisa jogar futebol, aquele que é bagunceiro precisa aprender xadrez, porque tem que aprender, porque todo mundo tem que aprender. Não, talvez eu possa dividir as formas de atividade. Eu fui numa escola uma vez, visitar uma escola, e que eles tinham assim, ó, Ricardo, eles tinham um assunto lá que ia ser estudar sobre as libélulas, os insetos, as joaninhas e tal. Eu cheguei lá, tinha uma atividade de giz de cera, numa mesa, na outra mesa tinha atividades com tinta, daí na parede tinha um painel, onde eles podiam rabiscar todo aquele painel na parede, na vertical. Num outro lugar tinha experiência, onde eles podiam ver os insetos. Outro era no chão, onde eles podiam deitar ali no chão e ler livros, eles poderiam se informar um pouquinho mais com leitura sobre os insetos, vários tipos de aprendizagem. Certo. E aí eu perguntei assim, nossa, como que é? Eles passam por um circuito para poder, para passar por todas as atividades? Aí eles me responderam sabiamente, olha o diferencial da escola, assim, não, é que é assim, ó, como cada um tem um estilo de aprendizagem, eles vêm aqui e eles escolhem qual é o jeito que eles mais gostam de aprender. Porque tem criança que gosta de se sujar com a tinta, tem criança que gosta de desenhar, tem mais habilidade com desenho, outra gosta de deitar no chão, gosta de ler, outra gosta de experiência, gosta de pegar, gosta de olhar, não tem medo do bichinho, gosta de pegar no bichinho. Então aqui a gente deixa disponível vários estilos de aprendizagem para que a gente respeite o estilo de cada um aprender. Porque a hora que você aplica a prova, é uma para todos. É uma para todos. E a pessoa que tem TDAH e não foi identificado, ela vai tirar nota baixa. Exatamente. Porém, o conhecimento dela é tão importante, é tão grande quanto o do vizinho. Só que ela, por ter o TDAH, ela tem dificuldade de fazer provas sobre pressão, porque ela tem outro tipo de discernimento para entender. Exatamente. Mas como que você sabe isso, Ricardo? Eu vivi isso. A minha filha tem TDAH. E daí a escola que ela estudava não tinha o preparo técnico para isso. Daí nós identificamos com as notas baixas e ela não conseguia. Daí o psicólogo falou, não, ela tem isso, tem que fazer o tratamento, tem que acompanhar. E daí tem umas escolas preparadas para isso. Nós transferimos ela para uma escola preparada, onde ela conseguiu e caminhou bem. Então, às vezes a gente se manifesta, as pessoas olham, mas ele não tem tal problema. Todo mundo tem problema. Algum de uma ordem, outro não. Mas o problema, ele quando é identificado, você consegue buscar solução para ele. O duro é quando você vive dentro de uma crise e você não vê uma porta de saída porque você não sabe que isso é uma crise. E você continua. E daí o dano que vai ter é muito grande. Mas eu trago essa informação por quê? Porque quando a Elaine fala do Eneagrama, e ele fala do Eneagrama Kids, hoje a gente vê as crianças com vários tipos de vontades, de necessidades, de N coisas. Então nós falamos algumas coisas aqui boas, mas tem criança que tem algum déficit que a gente não sabe e a escola não está preparada. Tem criança que carrega trauma de casa e um professor com habilidade, ele identifica que o pai é abusador. Ou alguém dentro de casa é abusador. Identifica que a criança ela tem comportamentos que prejudica o amigo porque ela foi lesada dentro da tua crença e ela, para estar bem, ela tem que lesar o vizinho com palavras que agride.
para ela se autodefender e não chegar nela. Sim. E essa identificação que o pai deve ter, o professor, o coordenador da escola, quem trabalha com isso, como você fala sobre isso aqui, é importante. E cada perfil de criança manifesta a violência que ela recebe em casa, seja uma violência física ou verbal mesmo, porque tem violências verbais que são imperceptíveis, né? Quando você fala com uma criança, você inferioriza ela, deixa ela sempre para baixo, é um tipo de violência, né? E dependendo do perfil da pessoa, agora vamos falar pessoa, porque pessoa tem pessoa criança, pessoa adulto, isso vale para todos. Ela manifesta de um jeito diferente esse trauma, sabe? Tem criança que vai manifestar com forma violenta também, ou vai pro esporte, ou tem muita energia e ela precisa, na escola, soltar de algum jeito aquela raiva contida, vamos dizer assim. Tem criança que vai se fechar, vai ficar quietinha, não vai conversar com ninguém, vai ficar envergonhada. Então, quando você entende também a olhar a manifestação dela para o mundo, como ela manifesta, porque sabe quando você vê uma criança assim bonitinha, quietinha, comportada, você fala, ela assim, ó, bem quietinha, bonitinha, não fala nada, comportada. Será que aquela criança não tá quietinha ali porque ela tá com algum problema? Porque não é a criança bonitinha, é a quietinha. Tem um perfil do Enneagrama que ele quer ser invisível, né? Ele não se manifesta para nada. E quando a minha irmã é terapeuta de crianças, né? Então, e adolescentes. Teve um paciente dela que ele era esse perfil, que ele nunca tinha boca para nada, não falava nada, não se manifestava para o mundo, nunca sabia falar o que ele gostava, o que ele queria. E sempre assim, na escola, o pessoal passava com um trator em cima dele, porque ele não se manifestava, ele era invisível ali. E pro professor, ele é o melhor aluno para ele, porque não dava trabalho, porque estava sempre quietinho. Não incomodava. Então, será que ele realmente está sendo bem desenvolvido, né? Aí teve uma vez que essa criança, acho que deu um negócio nela e ela gritou. Ela gritou na sala. Quando ela gritou e falou, se manifestou, colocaram ela de castigo. E daí chamaram a mãe. Porque imagine, olha só, aquela criança que sempre foi tão quietinha, de repente falou. A mãe ligeiro veio trazer para minha irmã terapeuta aquela criança que, meu Deus, gritou na sala, veja. Como a minha irmã já conhecia o perfil dela, dessa criança, que já tratava dela, né? Ele falou, você gritou? Meus parabéns. Parabéns! Você se manifestou pro mundo. Amém. Foi o início, aí tá começando a se equilibrar. Você tá começando a equilibrar a sua tua timidez, e se você ficar tão quietinho, você nunca se manifestar. Isso é um indício que está dando certo o nosso tratamento. Você veja, uma coisa que poderia estar mascarada de coisa errada, dependendo do perfil da criança, é um jeito que ela tem de manifestar, de dizer, de colocar para fora alguma coisa. Ou está sendo curada de algo que, imagine, poderia se tornar um adulto que nunca se manifestasse para o mundo. Que história. Bacana, não é? Então você veja como é inteligente quando a gente aprende um conhecimento e aplica isso. Então, quando uma escola fala que tem uma ferramenta de estudo do comportamento, é um diferencial para a escola. Me diz uma coisa, você tem visto as escolas aplicarem isso? Ainda bem devagar, sabe? Eu visito algumas escolas. Os seus conhecimentos ainda são um privilégio de alguns, né? Ainda é aquela questão, né? Então, claro que a escola tem que ter a prova, tem que ter, né, ali, que nem minha filha agora está em semana de prova, então tem a prova escrita. Ninguém está dizendo para tirar a prova, mas variar um pouco a análise do aprendizado, sabe? Tem prova, tem trabalho, apresentação, tem algo escrito, varia um pouco. Junta, a prova tem que ser só uma porcentagemzinha do conhecimento, de mostrar o conhecimento, porque tem gente que vai manifestar na prova, mas tem criança que, se você der um trabalho, eu era assim quando criança, como eu tenho essa facilidade de comunicação, de falar, quando falava, Elaine tem que falar de determinado assunto, quem vai lá na frente falar? Nossa, eu me incendiava. Agora vamos juntar com aquele que tocava violão, que estava quietinho no canto. O que acontece? Eu peguei e apertei em você um botãozinho onde fala, como que você sabe fazer? Opa, o jeito que eu mais sei manifestar o que eu aprendo é falando.
é dialogando, é discursando, é fazendo um trabalho de apresentação. Outro não, outro vai ser por meio da prova, quietinho, preenchendo. Outro gosta de fazer um trabalho em casa, outro é mais artístico. Ele gosta de desenhar, tudo que ele aprendeu, ele gosta de desenhar. Outro gosta de encenar um teatro. Vamos falar sobre os portugueses, quando os portugueses vieram para o Brasil. Por que não fazer a prova, o trabalho, uma encenação? Diversifica a aprendizagem para poder entender como aquela criança se incendeia na hora de mostrar o que ela aprendeu. E as pessoas, elas, com as dificuldades que a vida apresenta, elas vão buscar um conhecimento para tentar melhorar e atenuar essa dificuldade. E como a gente disse, né, o conhecimento ainda é um privilégio de poucos. E como que a gente poderia disseminar esse conhecimento? Aqui no podcast é uma forma da gente levar esse conhecimento, mas a gente poderia fazer mais, né? Porque os nossos jovens, as nossas crianças serão nós no futuro. Sim. Por isso as escolas têm que estar abertas a esses profissionais que vêm com conhecimento, que nem eu aplico nas escolas do Enia Kids para pais e professores, né? Então a gente faz uma oficina onde a gente explana sobre os 9 perfis para a gente perceber qual é o perfil do nosso filho e assim a gente lembra da empatia, porque a empatia é diferente para cada perfil. Quando você quer entrar no universo da criança, lembra de olhar na lente da criança? Como que eu vou olhar com o olhar dela se eu não sei qual é o olhar que ela valoriza? Então, o professor ou o coordenador de uma escola, ele poderia contatar você. Sim. E você daria um curso para professores. Eu chamo de oficina porque ela é muito prática, sabe? Em 2 horas a gente consegue passar todo esse conhecimento. Uau, 2 horas. 2 horas, eu preciso de 2 horas. Que bênção. No encontro, pode fazer um café com os pais, os professores juntos, para poder, em 2 horas ele tem esse conhecimento. As pessoas vão ter acesso lá no YouTube, na descrição, e no Instagram depois também, sobre como contatar você. Sim. Mas como que te encontra? Porque aqui no livro a gente tem o seu nome, né? Elaine Kulczewski. Isso. Certo? E esse livro, se olhar pela internet, você vai encontrar. Mas se a pessoa quiser entrar na tua rede social, como que ela acessa o Instagram teu? Então eu tenho um site que é o aconteça.com. Esse é o mais fácil de me achar. Aconteça.com. Verdade. Olha só. Essa caneca é um patrocínio do podcast Aconteça.com. Olha aí, ó. Aconteça.com, lá tem livros, tem oficinas, o que é o Enneagrama, aí tem a minha outra parte de empreendedorismo que eu ensino, né, as pessoas a empreender, mas tem essa parte do Enneagrama, inclusive tem um menuzinho lá só sobre Enneagrama, explico cada uma das oficinas, como que funciona, porque eu tenho um Enneagrama daí para diversas vertentes, né, como vender para cada perfil, o Enneagrama para relacionamentos amorosos, que quando eu aprendo a olhar a lente do outro, eu melhoro o meu relacionamento amoroso. Né? Isso aí nós vamos deixar para um outro momento. Que eu falei que a Elaine, como você tem muita habilidade, você já escreveu sobre vários temas e você trabalha com tudo isso, vamos focar hoje na questão do Enia Kids para as crianças. Então vamos falar desse tema, que daí a gente, numa outra oportunidade, a gente fala de cada um dos livros. Eu quero ler os livros primeiro, para eu poder entender mais. Então, por exemplo, o Enia Kids aqui eu não li ainda, mas eu tive um encontro com a Elaine numa mentoria que ela deu na semana passada e eu aprendi um pouco sobre o Enneagrama. Então hoje nós estamos trazendo, vamos pensar assim, na primeira parte de 20, sabe? Um pouquinho desse conhecimento, para que o professor, o coordenador do colégio, o diretor do colégio, o proprietário do colégio, possa contratar a Elaine para que ela possa fazer essa oficina na sua escola. É isso aí. Então, pelo site aconteça.com você tem acesso. Ou pelo Instagram dela também. Portal Aconteça. No Instagram, Portal Aconteça, ela tem alguns vídeos. Eu falo sobre essa importância de analisar comportamentos, né? Tudo que essa sabedoria é algo que enriquece muito. E a sabedoria é isso, né? É trazer essa experiência que você tem para a vida do próximo. Para você e você transbordar na vida do próximo. O transbordar, Elaine, é um princípio. E princípios, se a gente aplica ele, a nossa vida ela fica muito próspera. E a prosperidade carregada
com princípios, com transbordo, com a lei da semeadura, com as coisas boas que a vida nos traz, a gente contagia o nosso próximo. Exatamente. Elaine, obrigado. O Projeto Sabedoria agradece. Nós vamos voltar num outro momento para a gente falar e deixa sua mensagem final para o nosso pessoal. Ricardo, eu que agradeço, porque é uma honra estar aqui com você, né? Falar, dizer, né? Quando a gente fala que tem uma sabedoria, é algo tão gostoso, né? É algo que fala, puxa, e tem que a gente quer reconhecer. Porque a minha sabedoria pode, né? Hoje eu tenho esse estudo, mas a minha sabedoria pode estar em fazer uma receita, pode estar em ser comentarista de filme. Tem tantas riquezas e uma diversidade tão grande. Encontre a tua sabedoria e daí fale com o Ricardo. Fale assim, ó, Ricardo, eu tenho uma sabedoria para compartilhar. E eu vou gravar com você, hein? Vamos disseminar e transbordar na vida do nosso próximo. E eu vou deixar, então, em vez de uma mensagem, vou deixar uma pergunta. Ok, ótimo. Qual é a tua sabedoria? O que te incendeia? O que você adora fazer? E se você não sabe, vamos descobrir com o Enneagrama, com o autodescobrimento. Olha, estou descobrindo várias coisas e as personalidades. Esses dias eu descobri a personalidade da minha esposa, hein? É o nível Isso é 1. importante, isso é importante. Obrigado, grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Até mais.